Hélio, eu queria começar te perguntando o seguinte, como é que começou a sua relação com a comunicação? Pois isso é antigo, eu era garotinho e o papai estava ouvindo a Copa do Mundo no rádio. E aí, certo momento, ele pegou e jogou o rádio fora. Eu, criança ainda, fui lá, peguei o rádio tinha só saído as pilhas, só era pilha, coloquei as pilhas e botei, o cara estava transmitindo futebol. Era a Copa do Mundo e o Brasil estava perdendo. Então o papai se irritou com aquilo. E aí o locutor fazia toda aquela narração e a gente ficava imaginando que estava lá no estádio. E aí quando o jogador perdia o gol, chutava, o goleiro pegava, aí ele dizia, chamava o repórter fazia uma pequena interferência, comentando, acrescentando naquele lance. Aí eu disse pra mamãe, eu vou fazer isso aqui, que é bem fácil. Eu disse, não quero narrar não, eu quero só dizer como é que foi o lance. Chutou pra fora, eu entendo tudo de futebol. Eu vou dizer isso aqui, que eu vou me garantir disso. Começou aí. Aí depois o Antônio Silva, que é o AJ Silva, né? Ele é das Pedrinhas. E a família dele era proprietária de um Parque São Sebastião. E lá tinha um locutor, uma voz bonita, ele dizia, aqui é o Parque São Sebastião com músicas e gravações variadas de nossa discoteca. E durante os festejos do Santo de São Francisco e São Sebastião, o meu pai colocava uma barraca, onde é a Praça Pedro César Tavares. A Praça do Pau Mole, né? Pau Mole, que é turma. O pessoal popularmente conhece, né? Aí os velhos nem estão sentando mais lá. Os velhinhos agora estão em casa. Os velhinhos agora estão em casa, né? Então ali tinha o parque. E papai botava a barraca e eu estava lá. E aí a gente começou a subornar o locutor. Dava uma cerveja para ler uma gravação daquela. Uma letra terrível. Aí ele, doido para beber, ele dizia assim, olha, você inventa aí, o nome é Vinícius e Fernanda. Pronto, precisava ser o nome do casal. O resto a gente inventava, lia o bilhete lá fazendo que estava lendo o microfone. Começou ali. Depois eu fui para a Voz da Cidade, que tem até hoje ainda. Mas te convidaram ou você se colocou para fazer? Não, eu vi o Antônio Silva indo. O Antônio Silva é da mesma idade minha. Aí eu vi o Antônio Silva falando. Aí fui lá, pô, quero falar também aí. Aí ele disse, rapaz, tem que dar uma cerveja do cara, né? Aí eu ia lá na barraca do meu pai, tirava a cerveja e dava, o cara ficava tomando e eu ia falar a gravação. E daí teve aquele desejo lá de trás de ouvinte de rádio, passou a ter aquele vontade mesmo. Aí o Iracema tinha a Voz da Cidade, que era no Grêmio Recreativo Ipuense. Tinha um quartinho no Grêmio, era lá. Era com o Orlando Oliveira. E aí o papai trabalhava no Grêmio. E de vez em quando eu ia lá e fazia participação. Eu comecei a fazer participação no esporte. Falar os jogos. Hoje acontece o jogo tal. Segunda-feira dava os resultados, a classificação. Pronto. Quando surgiu a Rádio Iracema, o Adalto fez um teste com umas 15 pessoas. E era cortar um jornal daqueles e dar para ler. Como eu sempre fui ouvinte de rádio, eu já fui no ritmo. Já tinha experiência, né? Aí, à época, Vanderlei Soares e eu, nós somos destaques para fazer o programa com o Adalto, de esportes. Mas aí a Rádio Iracema não tinha espaço. Ela foi ter esse espaço um ano depois da inauguração. Ela é de 89, só no final de 90 que a gente foi começar no rádio. Eu passei uma temporada, 90 a 92, na Iracema. E aí o Aquiles, era o diretor da regional, me contratou para fazer o programa esportivo. Aí eu montei minha equipe. Aí você, nesses 2 anos na Iracema, você ganhou credibilidade, ganhou nome, e aí a partir disso te deixaram fazer a sua própria equipe do seu próprio programa. Na verdade eu dei uma enrolada no Adalto. Quando ele me chamou, vamos dividir os times, aí eu disse, eu quero cobrir o Flamengo e o Ceará. Eu sou Fortaleza, mas o Ceará era o bambambam no estado do Ceará. E o Flamengo sempre foi o maior, né? Aí pronto, o Hélio cobre o Flamengo e o Ceará.
Aí eu fui para os dois que chamavam mais atenção. E comecei a fazer da notícia. Eu escutava à noite uma rádio lá do Rio, Rádio Globo, que não tem mais a Globo AM, e anotava todos os detalhes, nomes, aquelas coisas tudo e notícia dava. E aqui no Ceará eu escutava a Rádio Mares. Pegava no programa do Gomes Farias, anotava detalhes do Ceará e falava. E passamos depois, mais ou menos um ano, nós passamos a falar do esporte local. Do esporte local. Porque era uma realidade até muito distante, né? Aí, falar do esporte de fora era muito distante. Aí ele era muito provocativo porque a gente comentava sobre o jogador. Quando hoje todo mundo comenta da situação do Neymar, da seleção. Era um rádio que atingia toda a população. Você imagina sem internet, poucas televisões. E era o rádio, ele entrava dentro da casa, que era um espetáculo. A gente fez encontro, a gente era convidado para almoço. Chegava lá, era artista de novela, todo mundo queria abraçar. A voz dele é igualzinha do rádio. Olha aqui, esse é fulano. Hoje em dia tem isso ainda? Tem uma população de 50 anos acima, ela tem um carinho assim tremendo pelos radialistas. E os jovens? Você acha que você atinge os jovens? Os jovens, assim, o jovem ele está sintonizado hoje nas redes sociais. Então o rádio ele aproveitou o Instagram, o Facebook, o Instagram é o mais acessado deles e a gente pinça as principais partes. Chega a eles. Quando é aquele que interessa, ele comenta aí. Aquele negócio que aconteceu lá, quando é coisa polêmica, quando é coisa hilária, eles curtem. Eles comentam, né? Eles curtem. Você acha que a rádio vai acabar? Não, eu acho que o rádio ele se renova. Porque você falou muito, né? Quando a televisão chegou, falava-se que o rádio ia acabar, o rádio não acabou. Quando a internet chegou, disseram que a rádio ia acabar, que o jornal impresso ia acabar, que a TV ia acabar, e a gente está vendo só que está acontecendo uma repaginada. Você acha que a rádio, eu sempre digo isso, quando fica mais longe da range econômica, ou seja, quando vem para as cidades do interior, que é mais distante da capital, é mais complicado, né? Por exemplo, a Verdes Mares hoje, ela tem toda uma estrutura de transmissão com telões, você já viu, né? A Verdinha hoje está toda tecnológica para transmitir também para mais de uma tela. A rádio do interior, você acha que ela vai ter mais dificuldade de se adaptar para a internet, no meio de transmissão simultâneo, ou ela vai continuar no tradicionalismo até a hora que der? Não, aqui não dá mais pra gente continuar, a gente vai ter que mudar. Como é que você acha que vai acontecer aqui no interior? Bom, o rádio do interior ele se refaz também. Um dos problemas do rádio do interior é porque ele é ligado a grupos políticos. Ele é engessado. E esse é um dos problemas. E acaba não tendo o investimento devido. Mas todas as rádios medianas, elas já estão hoje sendo rádio e TV. Canal no YouTube, transmite simultaneamente por X, pro Instagram, pro Facebook. Então, aonde você está acompanhando. E quem está no carro é no rádio. Então, assim, eu estava brincando um dia desse com o Marcos Anélio, eu passei e disse, o rádio está muito parecido com a religião. Porque você chega na igreja, você vê lá as pessoas, o cabelo começa a ficar branco. São poucos jovens, mas a massa mesmo são as pessoas de mais idade. E o rádio é assim, pessoas de mais idade param, escuta, acompanham. Eles ali têm muitas das vezes como um companheiro. É verdade, é verdade. Mas o rádio do interior ele sempre foi difícil, sempre teve dificuldade, teve que se driblar todos os aspectos, porque tecnologia é outro que chega, a questão profissional, né? Da equipe profissional. São poucas as rádios que tem as 24 horas no ar. O interior é um pouco mais difícil de se fazer. Mas eu acredito, como amante do rádio, que ele consegue se refazer. Ele é um camaleão que, do jeito que está a iluminação, ele se transforma ali e vai conseguir se refazer. E vai conseguir se adaptar aos novos mundos. Como é que foi, Ari Lopes, a sua primeira vez ao vivo no rádio? A primeira vez que eu fui ao vivo no rádio foi num spot. Eu entrei depois de um grande locutor do Tintim, né? O Vanderlei Soares, o Valmir Farias e eu estava estreando.
23 de novembro de 1990. E aí, nós somos no Mercado Público, no Raimundo Ivan, e tomamos uma dose de dreia cada um, assim. Sem jeito, sem nada. Era para estabilizar o nervo. Mas quando chegou lá, não teve isso não. Quando ligou, que a luzinha apareceu no ar. Ó, você treina aquilo, você imagina, eu vou falar isso na minha entrada. Pá! Ali dá um branco total. E aí sai o que dá, né? Aí você começa ali, começa e tal. E o experiente, que já era o Atalco, né? Aí ele começou a levar pra brincadeira, perguntando isso e aquilo. E aí foi que deixou à vontade. Mas assim, de impacto, qualquer um que seja. Qualquer um que seja. Eu entrevistei o advogado uma vez, de um quadro que era o Advogado Responde. O advogado levou uns 2 dias e eu fiz uma pergunta simples para ele. Advogado famosíssimo do IPU hoje. Qual é a diferença do furto por roubo? Aí ele, olha, é porque. Aí. Travou. Fez assim, eu disse, só tem uma pessoa ligando aqui para o advogado, ele atende já. O telefone era fixo, não tinha ninguém ligando. E aí viu. E eu também foi um grande médico do IPU. Ele foi lá, a entrevista, foi falar do que ele estava montando no IPU e pronto, apagou. Não conseguiu falar. É porque é assim mesmo, né? Tudo é prática. Mas a questão, a câmera, o rádio, ele, se não tiver um certo hábito, existe realmente um nervosismo, uma inibição grande. E o rádio é muito ao vivo, né? A TV tem a questão da tecnologia do VT, onde você pode gravar antes. Agora, rádio não existe muito programa gravado, mas é ao vivo. Qual foi o maior mico que você já passou ao vivo no programa? Não do convidado, mas seu mesmo. Anunciei errado o anunciante, falei, deu parabéns para uma pessoa que já morreu. Qual foi o maior mico que você já passou na rádio? Matei uma pessoa. Matou uma pessoa? Matei uma pessoa. Quem você assassinou? Eu matei uma pessoa que eu estava no ar, eu fazia o programa, eu operava e fazia o programa. E tinha um comentarista. O programa se chamava Mundo Hoje. O mundo em sua casa. O J. Lopes comentava a minha fala. E na época era disco, do meu lado direito. Eu voltava aqui, eu escutava quando estava no fim, Carruagens de Fogo. Lindíssimo BG. Eu já sabia. E aqui do lado esquerdo era o deck, com 2 fitas. Quando uma fita daquela engasgava, eu tirava, batia e botava de novo. Dava 1 segundo, 2 ali. Tinha que ser muito rápido. Até o buraco. E aí uma pessoa me liga. Aí disse assim, ó, fulano de tal acabou de morrer. Aí eu, quem? Fulano de tal. Ele não estava bem, estava já internado, estava convalescendo e morreu. Aí eu fui, dei o sinal, o J. Lopes parou, que existe muita dúvida no rádio. É impressionante o meu comportamento com o Edvanir, porque eu estou aqui, eu dou a hora para ler uma coisa e olho para ele espera o que e bota o BG, porque nós temos quase 30 anos, nós dois. Ele começou menino, só em olhar ele faz, não tem muita necessidade de mímica com o Edvanir, mas no rádio a gente faz muita. Aí eu dei um toque, já J. Lopes parou, eu entrei. Olha, acabou de falecer em Fortaleza o seu Arlindo, uma pessoa conhecidíssima na cidade, marido da dona Marute, professora do patronato. Ele tinha uma oficina, a serraria grande, e pai de fulano, cicrano, da família e tal. Aí a família mesmo estava chorando, a própria família acreditou. Foi tão convincente. Terminou o programa, o Maúde ligou. O Arlindo está muito bom, mas não faleceu ainda não. Não faleceu ainda. Exibe depois. Aí chorou. Pronto, mas eu fiquei com aquilo, pelo amor de Deus. Fui para casa, voltava, eu era repórter no Fato e Debate, que era Linha Livre o nome. Eu vou para casa, quando eu volto, pai, sem falecer foi o seu Arlindo. Na ida para casa para lanchar e voltar para fazer a reportagem do Linha Livre, que era o arquivo que apresentava, tem a notícia que ele faleceu. Então não repercutiu tanto porque aconteceu. Não é que não é de manhã.
A gente já sabia. A morte só chegou depois, mas ele disse de manhã já, né? Eu acho que foi o maior mico. O maior mico que você já passou. Agora, você falou do Fatos em Debates, uma coisa importante, né? O programa, ele teve início em 1998, não é? Me diz uma coisa, como é que surgiu a ideia do programa? Quem foi que criou? Como foi? Por que Fatos em Debates? O Aquiles fazia o programa Linha Livre e eu apresentava o esporte antes do Aquiles. E depois do esporte, eu fazia reportagens para o Aquiles. Entrevistava vereador, entrevistava uma liderança, acontecimentos mais políticos. E o Simão foi o prefeito que o Zezé Carlos, como liderança, apoiou. E houve uma desavença entre eles. Houve um racha político, né? E eu estava na Câmara Municipal. As sessões eram às sextas-feiras à noitinha. E eu estava na sessão e o Simão estava lá, teve um projeto que o Simão colocou e não foi aprovado. Isso foi um rebuliço. Simão se irritou e aquela militância do Simão, que era muito menor do que a do Zezé, aquela gritaria, e o Cláudio Pinheiro chega lá e diz, ó, o Zezé quer falar contigo. Porque o Aquiles saiu do lado da militância do Zezé, foi pro outro lado e entrevistar o Simão. Aí o Zezé mandou me chamar, na casa do professor Melo. Eu lá no CT e ele disse, olha, o professor Melo disse que você dá conta para apresentar o Linha Livre. Aí ele disse, mas por que não? Porque o Aquiles, acabei de conversar com ele e ele está fora. Tem certeza? Tem. Beleza. Você está dizendo que ele está fora, só vou se ele estiver fora. Ele vai ficar com o Simão. Vai ficar lá na Secretaria de Esporte com o Simão. Beleza. E aí, quanto é? No sofá do Melo, ele de frente e o professor Melo na cadeira. Vamos fazer o seguinte, eu apresento um mês. Se for do jeito que você gosta, do jeito que você quer, você me paga e a gente acerta. E quanto é agora? É o seguinte, vai dar o que você achar que eu mereço. Conversou aí. Olha, eu tenho umas fitas, tenho várias caixas de fita, mas eu tenho vergonha do estilo agressivo, do estilo apelativo, sensacionalista. Acho que era uma época, eu empolgadíssimo, eu não podia botar a cabeça fora na rua, velho, foi o melhor que já teve em tudo, não sei o quê. E aí isso acalorava, né? Foi aquela... Enchia o ego. E a confusão do Zezé e Simão era grande, aí ajudava. Meu amigo, foi um tempo assim. Com um mês o Zezé chegou e disse, ó, tô pensando em ajeitar isso pra você. E eu tava pensando na metade. Aí eu, tá ótimo. Aí ótimo, eu queria que você botasse um comentarista comigo. Tá fechado, contrate. Começou aí. Aí eu fiz uma semana, programa Hélio Lopes. Aí com uma semana o Dr. Célio chegou com uma folha dobrada e me entregou. Eu não abro. Eu abro aqui e aí tá lá. Não existe programa de notícias com o nome do locutor. Isso é para disque jockey. É a época do disque jockey. Na época do disque jockey. Aí eu sugiro que seja Fatos em Debate. E embaixo ele dizia por quê. Fez a justificativa. Aí eu, na hora, eu disse, a partir de amanhã vai ao ar neste horário o programa chamado Fatos em Debate. No mesmo dia eu gravei as vinhetas com o locutor São Benedito, que hoje é um amigo meu. E a partir dali ficou Fatos em Debate. E aí, até hoje, continua. Hoje. A marca é sua. A marca é minha. A rádio que eu for, Você sim. leva. A rádio pode ficar lá porque não é registrado. A rádio pode ficar lá, com Fatos em Debate. Mas a história dele foi essa. Foi com você. Né? Agora sim, o Fatos em Debates ele é um programa que está na memória do público. Ele é um programa diário, vai ao ar do meio-dia às 2 da tarde? 12 às 14. 12 às 14, não é fácil fazer programa diário. A gente faz um programa semanal aqui, a gente se desdobra, diário é mais difícil. Explica pra gente, Hélio, como é que é preparar um programa todos os dias? Porque aqui
Eu sempre digo para toda a minha equipe, um domingo ele esconde o outro. A gente pode fazer um super programa no domingo. Se no domingo que vem fizer um programa mais ou menos, o pessoal vai olhar com mais ou menos. Um domingo come o outro, né? Eu quero saber como é a preparação de um programa diário. Como é que é a preparação do Fatos em Debate? O programa Fatos em Debate, ele é essencialmente local. A gente fica antenado nos temas nacionais para trazer para o Ipu. Covid, CPI e tal, né? 8 de janeiro, o que acontece lá? A gente procura inserir aqui no contexto local. E ele começa a ser produzido às 14h01. Quando a gente sai de lá, da rádio, começa a visitar as redes sociais do Ipu, começa a postar lá. Começa a postar. Quando é no outro dia, a gente filtra. Aí o Edvani é o produtor, ele dá uma ideia. Chico Zé de reportagem e tal, eu vejo o áudio, dou a ideia. O Chico Zé vê alguma coisa, ó, comenta sobre isso, que está chamando a atenção. Então a gente programa lá. Quando a gente vai fazer o FD, apresentar o FD, a gente já tem lá definido. Nós vamos começar com essa, no meio essa e no fim a gente termina com essa. Porque é uma coisa do jornalismo, a gente sempre deixa o melhor pedaço lá para o final, né? Para ir segurando o ouvinte. Mas a gente tem uma estrutura, que é 2 horas de programa, a gente tem que ter 1 hora e 40 minutos de notícia. E a gente dá notícia local. Tem, porque a gente intercala policial, política ou o dia a dia da cidade. Como está acontecendo, com o dia. Hoje é dia do padre, vamos conversar com o padre Joãozinho, saber como é que está a paróquia. Então nós não fazemos uma política partidária por inteiro. E ele tem um modelo. Ele tem já um modelo. O ouvinte do FD já sabe como é que é o modelo. Mas é um programa mais político. Você falou que não faz a política partidária por inteiro, mas faz por uma parte. Ele é um programa onde eu sei que no seu programa, se acontecer alguma coisa, você para o que tiver no ar para noticiar, para fazer, que eu já fui lá várias vezes. Agora, é um programa em que a pauta política ela sobrepõe todas as outras? Exatamente. O principal dele é a política. O Ipuense gosta de política partidária. O Ipuense gosta do que está acontecendo. É tanto que a Câmara Municipal ela passa um recesso. Mês de julho, mês de dezembro, né? E nesse recesso que passa, mesmo assim nós estamos inserindo lá, questionando vários setores políticos. A rádio ela tem assim, programa FD. Ele tem uma aparência sempre de oposição. Eu tive muitos problemas com o Sábio, quando o Sábio foi prefeito. Porque mesmo o Sábio sendo prefeito, os questionamentos que vinham, a gente jogava no ar. Logicamente com um tom diferente, mas estava lá no ar. Então o FD ele não é imparcial? Não existe uma imparcialidade da imprensa política. Ela tem que tomar um lado. Ele tem que ter uma tendência. Até pelo grupo político que toma conta da rádio. As emissoras, todas elas têm uma linha política. Uma de direita, uma de esquerda, no interior de grupo A, de grupo B, de grupo C. Mesmo você veiculando tudo, a ênfase é para aquele grupo que aquele canal pertence. Então, dessa forma, a rádio do interior ela nunca vai conseguir ser uma rádio de um jornalismo imparcial, né? Porque a gente vê na Band News, a Verdinha, né? Porque ela tem sempre que prender para um lado. E o pessoal já enxerga o FD dessa forma, né? Como o da oposição. Vocês fizeram por muitos anos e ainda fazem. Vocês se consideram como a mídia da oposição da cidade? Porque assim, é onde tem vazão das reclamações. Então, o tema que está no momento, nós vamos coar, e pela capacidade do grupo, do Chico Zé, do Edvani, a minha experiência que a gente tem de vivência na política partidária, isso facilita, porque você incentiva com facilidade. Vou te dar um exemplo de hoje. Eu hoje procuro não falar em abastecimento d'água. Por quê? Porque se eu falar, eu não faço programa. A pauta vai furada. Chico Zé diz assim, Elião,
E essa questão do abastecimento da água, vamos falar de 1,5 para lá. Porque se eu abrir o programa e disser, olha, está todo mundo reclamando da falta d'água, está faltando água no bairro tal, ouvinte hoje, e ele é que faz o programa, com o Facebook, com o Instagram e o WhatsApp, mensagem direta, e eu vou ter que atender. Aí vai ser água, uma pauta só, que você faz uma reclamação, serve para todos. E eu vou procurando dosar. Porque é a reclamação diária. Aí, a nossa experiência faz isso. Dizer, não, vamos segurar. Quando for 1h30, a gente bota aqui 10 áudios. Porque o pessoal vai mandando, né? Não deixa de falar, mas também agrega ao conteúdo do programa, né? E isso é muito importante, né? Agora, Hélio, você falou aí sobre a pauta da água, porque hoje em dia as redes sociais fazem o trabalho que o rádio fazia antes. Porque antigamente, quando tinha rede social, era assim, eu estou descontente com um buraco na minha rua, eu vou ligar para a rádio. Hoje em dia eu pego meu celular e eu posto nos stories, né? Então a rede social hoje tem esse papel. Eu queria saber se você se considera um radialista popular. Não, eu sou mais assim, eu sou um radialista e eu procuro ser mais reservado. E assim, no popular eu fiquei na área política partidária. Dentro da política mesmo eu me popularizei. No geral, eu procuro ser mais reservado. Ó. O Edvani vai na delegacia, o Chico Zé vai lá no hospital. Eu procuro ficar de longe para entender e ter liberdade de comentar. Porque a partir do momento que eu passo a ter entrosamento com você, que eu passo a estar muito perto de você, eu vou me limitar para não procurar palavras para não te ferir, te atingir. Você está fazendo o que você disse para sua mãe, né? Eu quero fazer só aquele comentário mais fácil. Comentário no rádio não, eu estou distante. Eu fui conhecer o Dr. Ramos, que é o delegado Bambam do Ipu, num evento que a CDL fez. Aí ele foi lá me cumprimentar e tudo. Parabéns pelo seu comentário, obrigado pelos elogios. Aí o doutor, quando saiu uma crítica lá, aí a turma só vai dizer se eu chegar lá e disser o Vinícius Braga é isso. Passa por ti, aquilo ali que o Hélio falou dele. O Hélio elogiou ele lá. Agora, se o radialista disser, olha, o Vinícius é isso. Ei, o Hélio tava te xingando lá na rádio, tava falando isso. Em cidade. Em todo lugar, mas cidade interior é mais porque é mais perto. E por que você se intitula como o radialista mais polêmico da cidade? Você acha que esse título é seu mesmo? Bom, é assim, eu passei muito tempo sendo mesmo. Hoje não mais? Hoje, assim, pela idade, o Dr. Célio era muito sábio. O Dr. Célio me dizia, ó, quando tu chegar nos 50, tu vai sentir a cacetada na cabeça. E tu, assim, a tua coragem vai ser maior, mas a tua voz vai ser muito mais amena. Então você brincava comigo, gostava muito de falar comigo, conversava muito com ele. E é verdade, quando você chega numa certa idade, você vem o bom senso, vem ali também um pouco de sabedoria pela experiência. E você acaba deixando assim, que tem coisas que não valem a pena você criar uma polêmica. Você tem medo de ser cancelado? Não. Internet, no rádio, uma das coisas que uma virtude que eu acho que eu tenho, é que eu não me preocupo se o ouvinte vai ficar comigo ou não. Olha, o programa Vinícius Braga está estreando o programa hoje no seu horário. Ótimo. Eu quero ter um concorrente bom, forte, porque se vencê-lo, eu estou mostrando que eu sou bom. Se botar um Miguel no meu horário, eu venço. Eu já fico acostumado, né? Não tem graça, mas eu quero conquistar o ouvinte com um trabalho ao longo do espaço, do tempo. De um dia, isso é comum, normal, na comunicação, de repente acontece um fato que você é o grande destaque. Mas eu me preocupo com tudo. E hoje eu me preocupo muito com a qualidade. Aliás, nós, o Edvani, Chico Zé e eu, nós procuramos muita qualidade. Chico Zé é o mais centrado de todos nós.
É o que tem mais juízo. É o cara que tem mais juízo. Eu sou o intermediário, aquele que acha que esse assunto merece ser É o mediador ali. batido muito forte mesmo, ou calmo. E o meu lado esquerdo é de Ivani, que não tá nem aí, né? Ele chuta o balde contra mim. O Edivani é o... Então, uma Eu equipe sou que se rebelde. completa. É verdade. Então é uma equipe que vai se completando, né? Bom, Hélio Lopes, bate-bola, jogo rápido com você. Vamos. Minha família é... É tudo. O fracasso pra mim é o quê? Não persistir. O sucesso pra mim é... É repetir todos os dias aqui. Meu ídolo, Eu tenho vários. um só. Um só eu sou do futebol, sou da política, sou do teatro, sou da vida, mas eu vou escolher um que me deu alegria demais, me apaixona, que me faz arrepiar até hoje, que é o Zico, Zico, jogador do Flamengo. jogador do Flamengo. A rádio pra mim é... É minha primeira casa, E o Ipu pra mim? é o melhor lugar do mundo. Eu não suporto. Eu não suporto falsidade. Eu adoro. Eu adoro estar na mesa de bar com os amigos, tomando uma, conversando de todos os temas. Meu alô, alô de revolta vai para... Para aqueles que, para o povo, são heróis, né? Mas você sabe que no íntimo são totalmente vilões. Meu sonho, Ver um mundo melhor. medo eu tenho de... Eu tenho medo de não ver a minha família por inteiro, meus netos, minha filha, estarem lá no topo, lá, alcançando já a plenitude, pelo menos se formando. Você tem medo de morrer? Não, zero medo de morrer. Eu lido com a morte muito bem mesmo. Uma das mortes que eu senti mais na minha vida foi do meu amigo e irmão que diuturnamente, J. Lopes. Mas vi o meu pai morrer já nos meus braços, tudo. Eu lido muito bem com isso. Lido muito bem. Eu leio muito sobre isso, sobre esse tema, e eu tenho uma coisa que agradeço todos os dias, várias vezes por dia. Quando eu estou só no carro, saindo de casa, caminhando, eu agradeço ter fé. Não sei como eu consegui, mas eu tenho uma fé tremenda que nada me abala, nem mesmo a morte. E é isso que vai sustentando, né? Eu morro de rir quando... Ah, rapaz, eu morro de rir quando o neguinho cabeção, o Chaguinha conta uma piada. O que eu menos gosto em mim? É minha barriguinha. Hoje ela já fui atleta, Já jogador. foi mais em forma. Hoje ela tá assim e é difícil tirar, né? O que eu mais gosto em mim? Mais gosto em mim é minha espontaneidade. Se eu não fosse radialista, eu seria... Detetive de polícia. Ah, é? Por quê? Você gosta de fofoca? Não, eu, numa redação, uma das primeiras que eu me lembro, lá no ensino fundamental, o título era: o que é que você quer ser? E eu escrevi, não tinha filmes, não existia TV hoje com esses filmes, com essas séries. Lá atrás era muito assim, era muito precário, né? Não existia nada disso. E eu tinha sempre vontade, eu vou ser detetive de polícia. Eu quero ser detetive. Depois, quando eu for ficando maior, eu quero ser da Polícia Federal. Acabou pelo percurso da vida e tal, não sei, mas eu queria ser um detetive da polícia. Antes de morrer, eu quero... Antes de morrer, eu quero ver a cidade do Ipu num grande estado, pelo menos regional. Uma palavra que te definiria? Amizade. Amizade. Você se acha um bom amigo? Muito bom amigo. Eu tenho pouquíssimos, mas eu tenho amigos. Eu tenho amigo que eu passo 1 ano sem ver. Nasci e me criei com ele lá nas Pedrinhas, professor franciscano,
E aquele covarde passa às vezes 6 meses sem falar comigo. Passa quase um ano. Mas no dia que a gente se encontra, o que é necessário que eu precise dele ou ele de mim, parece que a gente se vê todo dia, toda hora. Parece que nada mudou. Nada, eu vejo ele, a gente começa a conversar, do nada, quando a gente olha tem que conversar 2 horas. E aí o tempo passa assim. É.